Bom, pessoal, então para finalizar sobre a questão dos sistemas agroecológicos, eu coloquei aí para vocês alguns exemplos de práticas agroecológicas que nós podemos ter na nossa propriedade, ou vocês como técnicos podem, no caso, direcionar o produtor rural a adotar essas práticas. Um exemplo é o uso da adubação orgânica, ou o uso da adubação verde, que é aquela cobertura vegetal que nós podemos colocar, né, no local onde a gente vai ter um determinado cultivo. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, eu vou plantar milho na minha propriedade. Eu posso, antes de plantar o milho, plantar, né, ter o cultivo do meu adubo verde. Vamos dar um exemplo de um adubo verde? Temos a mucuna preta, por exemplo, uma leguminosa fixadora de nitrogênio. Então, a adubação verde, principalmente com espécies leguminosas, ela é muito interessante, primeiramente, porque a gente tem a própria fixação natural de nitrogênio feito pela raiz dessas leguminosas, devido a essa associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. E depois que essa plantinha cresceu, a gente pode cortar e incorporar essa biomassa ao solo, ou seja, aumentando, enriquecendo a matéria orgânica que existe ali naquele solo. Uma outra prática muito interessante é o uso do esterco. Então, nós utilizamos o esterco animal, tanto bovino, no caso de aves. Claro que existe, né, um preparo desse esterco, a gente não vai jogar esse esterco ao natural no solo, a gente vai fazer, primeiro vai realizar uma preparação desse esterco, vai curtir esse esterco, então vai colocar ao sol, vai movimentar esse esterco. E aí depois a gente pode incorporar esse esterco ao solo também, aumentando o conteúdo orgânico desse solo, melhorando muitíssimo a microbiota, né, os micro-organismos que ali existem, que são benéficos para o desenvolvimento das plantas. A realização da compostagem também é bem interessante, porque é o fechamento de um ciclo. Então, a compostagem, que é você degradar a matéria orgânica, através também, né, da ação de alguns micro-organismos, ela é muito interessante. Porque, por exemplo, na propriedade rural, o produtor rural ele pode pegar todas as cascas, né, tanto de vegetais, frutas, até casca de ovo, borra de café, e ele pode incorporar com terra e folhagem, e aí ele vai revolvendo esse solo periodicamente, umedecendo um pouco essa mistura, e aí essas bactérias elas vão começar a degradar esse componente, produzindo humus, que é um composto riquíssimo em muitos nutrientes para o solo e que depois pode ser incorporado a esse solo também. E temos a utilização também dos biofertilizantes e de defensivos naturais também. Um exemplo de um defensivo natural muito empregado, a gente pode fazer a calda bordaleza, a calda com fumo, também a utilização do NIM, que é uma planta de origem indiana, que também é muito fungicida, ela é muito utilizada também para controle de ácaros e pulgões. E os biofertilizantes, eu trouxe um exemplo para vocês de uma receitinha de um biofertilizante, em que nós usamos somente compostos naturais, tá certo? E que depois a gente pode, no caso, incorporar nesse solo ou borrifar nas próprias plantas. Então, são ações e práticas altamente ecológicas, sustentáveis, em que nós buscamos, assim, evitar a adição de compostos químicos desnecessários, né, agroquímicos desnecessários, que podem interferir negativamente nesse equilíbrio ecológico. Então, quanto mais natural quanto mais práticas naturais, orgânicas, práticas que usam compostos naturais naquele local, melhor. Então, esse é o grande princípio, né, dos sistemas agroecológicos. É buscar, primeiramente, uma maior biodiversidade naquele local, buscar o equilíbrio ecológico, a autorregulação, a utilização de mecanismos naturais de controle de pragas e a utilização de práticas agroecológicas, defensivos mais ecológicos. Com isso, o produtor ele vai ter uma melhor qualidade de vida, no sentido que ele não vai ter que utilizar, por exemplo, agroquímicos que são tóxicos para ele e para a família dele. Melhorar a qualidade do alimento que está sendo obtido, porque vão ser alimentos orgânicos, então que não tem, né, produtos químicos ali aderidos. E buscar com isso que o próprio sistema ele se autorregule e aí o produtor tenha que investir menos tempo e menos dinheiro para o controle dessas pragas. Não é muito legal? Então agora eu vou finalizar com vocês a nossa aula de hoje e eu vou deixar uma questãozinha para vocês responderem de fixação desse conteúdo. Tchau e até a próxima aula.